Fala pessoal, beleza? E aí, tudo bem com vocês? James Cabral aqui do canal De Propósito. E hoje, pessoal, hoje é o seguinte, polêmica. Hoje eu fiz uma enquete no canal fazendo uma pergunta que era a seguinte: o cliente ele sempre tem razão? E ali eu coloquei algumas alternativas, né? Botei sim, não e depende. E a maioria do pessoal colocou que depende. E já vou adiantando para vocês. A questão vem de muito tempo. Na verdade, pessoal, essa questão aí vem desde 1909. Mas antes de eu contar um pouquinho mais sobre essa questão aí, te inscreve no canal, dá o teu like ali, curte, compartilha com as pessoas que tu conhece, porque hoje é informação e conhecimento de qualidade, beleza? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, esse termo, o cliente sempre tem razão, ele há um tempo atrás ele era fidedigno, né? As pessoas colocavam isso como sendo acima de tudo. Porém, entre poréns, esse termo na verdade ele surgiu em 1909 com uma pessoa chamada, eu tenho uma colinha aqui, Harry Gordon Selfridge. Ele foi o fundador de uma loja de departamentos britânica, e isso em 1909. Porém, no Brasil, esse termo ele só chegou aqui em 1990. Então, era um período ainda onde a questão dos negócios, dos segmentos de prestação de serviços e a comercialização de produtos, ela era dado a atenção diretamente para o produto ou para o serviço. Não necessariamente o cliente em si, ele tinha um valor, digamos assim. Então, com a chegada desse termo, o cliente sempre tem razão, isso foi um momento de reversão de uma tendência, né? Porque aonde a atenção estava destinada para o produto ou serviço, passou a se voltar para o cliente. E, obviamente, o cliente ele se sentiu mais valorizado e, a partir dali, ele começou a, vamos dizer assim, valorizar as empresas que faziam com que o cliente sempre tivesse razão. Então vamos lá, entrando nessas questões aí, vindo agora para um processo mais atual, digamos assim, o que acontece? Eu tive loja, conversei com alguns amigos lojistas e quando a gente fala assim, deixa eu te perguntar, na tua opinião o cliente sempre tem razão? Eles dizem, James, depende. E talvez tu, lojista, talvez tu vai concordar comigo, talvez tu vai discordar de mim, e não tem certo nem errado. O que eu quero trazer aqui com essa questão é o seguinte, quando a gente fala de o cliente sempre tem razão, se criou, vamos dizer assim, a priori, se criou uma narrativa onde o cliente ele sabe tudo, ele manda em tudo, ele define tudo. Ou seja, né, o cliente tem o lojista na mão, digamos assim. E na verdade não é bem assim que funciona, e isso é importante falar. Muitos momentos, eu por exemplo que tive loja, em vários, em inúmeros momentos, o cliente ele chega com uma ideia na cabeça e quando a gente conversa, desde que a gente entenda do que a gente está falando, a gente nota que não é bem aquilo, ou seja, aquilo que o cliente diz que quer, não necessariamente é o correto para aquilo que ele quer. Então, quando a gente entende essa questão, é importante não só concordar com o cliente e vender por vender, né? Ah, fiz o que tu quis, o problema é teu. Não, é importante que o vendedor, ou seja, quem está na outra ponta, mostre todo o seu conhecimento e a partir desse ponto indique um produto mais adequado ou um serviço mais assertivo. A questão é que o cliente ele sempre tem razão, ou seja, o cliente vai dizer, não, eu não quero saber disso, eu quero o que eu estou dizendo. E aí, o que tu vai fazer? Existem várias formas a gente contornar essas questões. Mas, veja bem, eu não estou dizendo aqui que tu tem que discordar do cliente. E eu também não estou dizendo aqui que tu tem que aceitar tudo o que o cliente diz. É importante pegar essa percepção do cliente, entender os quês e os porquês do cliente e a partir desse momento a gente fazer a implementação da técnica e do conhecimento em prol do produto ou do serviço. Para tentar mostrar para o cliente que talvez a possibilidade que tu está oferecendo é melhor do que a oportunidade
que ele vem buscando. Então essa é uma questão que eu achei bem interessante a gente falar sobre, né, essa questão de se o cliente sempre tem razão, porque muitas vezes quando a gente fala de cliente, o cliente pensa o seguinte: como sou eu que estou pagando, eu posso fazer o que eu quero. E eu acho interessante, eu vou trazer aqui 3 exemplos, tá? Eu vou dar uma olhadinha para baixo para poder pegar aqui o exemplo, mas são 3 exemplos do porquê que o cliente nem sempre tem razão. E de um tempo para cá foi implementado esse nem, né, na frase: o cliente sempre tem razão, foi posto ali: o cliente nem sempre tem razão. Porque é exatamente essa questão. E aqui nesses 3 exemplos eu acho que fica bem claro, bem entendível o porquê que o cliente nem sempre tem razão. Então vamos lá. Exemplo número 1, ele diz o seguinte: quando um cliente prejudica o outro. E eu achei sensacional isso, porque são coisas rotineiras que constantemente acontecem. Vou dar um exemplo. Um exemplo de um banco, uma fila de banco, por exemplo. Às vezes tu tá lá na fila esperando, chega alguém e simplesmente fura a fila. Ou simplesmente vai lá falar no pezinho do ouvido do gerente lá, ou do atendente, e pum, passa na frente. Querendo ou não, ele acabou prejudicando um outro cliente. Então, será que esse cliente realmente ele tinha razão? Então, talvez nem sempre esse cliente tem razão. O exemplo número 2, ele diz: exige o que não foi prometido. Aquela coisa de comprar uma coisa e dizer que vinha outra coisa. Não, eu comprei um hambúrguer, mas vinha um refrigerante. Ah, pois é. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de que exige aquilo que não foi prometido, é aquela muitas vezes acontece quando a gente está conversando, fazendo uma venda ali, geralmente em lojas físicas, né, lojas presenciais que a gente está tratando com um vendedor. Tu faz um acerto, define o produto ou o serviço, o horário, a quantidade, coloca ali as especificações, e a partir de um certo ponto, quando chega numa hora da entrega, liga lá e reclama dizendo: olha só, faltou tal coisa, não era bem isso, tinha mais coisa. Então essa questão de exige o que não foi prometido, a gente sabe que acontece. E eu não estou aqui defendendo a loja, os lojistas, não é isso não, pessoal. O que eu estou dizendo é o seguinte: e eu vou chegar na segunda parte aqui do vídeo, eu vou falar sobre a questão dos lojistas. E eu só quero terminar aqui com o terceiro exemplo. Ele fala quando desrespeita algum funcionário. Isso é algo, infelizmente, é uma das questões mais rotineiras, né? Tu pega muitas vezes os clientes que, por um motivo ou outro, se julgam donos da razão e saem simplesmente xingando todos os funcionários ou quem está atendendo ele específico, falando mal, xingando, às vezes, né, a família toda do vendedor muitas vezes. Então, isso é algo que são 3 exemplos aqui que mostram que nem sempre o cliente tem razão. Agora vamos para o contraponto. O contraponto diz o seguinte: eu peguei e acessei o site do Reclame Aqui, na parte de ranking, e puxei ali as mais reclamadas dos últimos 6 meses, tá? Então eu vou dar uma lida aqui para mostrar quais são essas empresas, tá? iFood, Shopee, Magazine Luiza, Mercado Livre e Vivo. Então, nos últimos 6 meses, estas foram as 5 empresas com o maior índice de reclamação. E eu te pergunto, se desde 1909 o termo "o cliente sempre tem razão", se quando tu vai lá e olha missão, visão e valores, dificilmente não vai ter alguma coisa direcionando ao cliente, por que na teoria é uma coisa e na prática é outra coisa? Eu não estou dizendo só essas empresas aqui, eu peguei apenas as 5 com maior índice de reclamação nos 6 meses, tá? Mas quem é que não conhece inúmeras empresas que na hora de vender falam mundos e fundos, prometem mundos e fundos, e quando chega na hora, entrega, ou muitas vezes nem entrega, e o pós-venda esquece. Então, desde 1909, vem com essa tese de que o cliente sempre tem razão. Mas na minha opinião é na teoria, porque na prática muitas vezes isso com certeza fica a desejar. Então assim, eu achei super interessante falar sobre o cliente sempre tem razão, porque não é tão difícil conversar com o cliente, explicar uma situação, trazer uma outra possibilidade, uma outra oportunidade, assim como muitas vezes, e quem trabalha na parte do comércio, se vê na situação de ter que dizer o seguinte para o cliente: olha, eu respeito a sua opinião e eu gostaria que o senhor respeitasse a minha. Eu levo em consideração o que o senhor está me dizendo, mas eu também peço que o senhor leve em consideração o que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dando respeito, então eu peço que o senhor também me dê respeito.
né? Eu estou lhe respeitando, eu peço que o senhor também me respeite. Inúmeras e incansáveis vezes a gente tem que se direcionar para os clientes dessa maneira, não é mesmo? Mas aí que está a questão. É importante muitas vezes a gente delimitar uma linha implícita chamada respeito, né? Então não é algo que tu chega ali e risca no chão e diz, ó, aqui é a linha do respeito. Não, obviamente isso é num processo de conversa e diálogo, não é mesmo? Porém, essa linha chamada respeito, essa linha implícita, ela tem que ser exposta, tanto pelo cliente quanto pelo lojista, beleza? Então assim, pessoal, hoje o videozinho é bem mais curto, falamos aí sobre se o cliente sempre tem razão, e tu que é lojista, tem algum negócio, trata com clientes, é um prestador de serviço, bota aí, manda aí o que tu já passou de situação, coloca ali e dependendo eu até faço um comentário em cima ali pra gente poder conversar um pouquinho. No mais, te inscreve, curte, compartilha, o canal é novo, estamos recém começando aí, peço a tua ajuda e teu apoio, beleza? Valeu, um abraço e até mais.